Então, padre, isso que o senhor falou agora sobre o cumprimento dos mandamentos se resume, acho que a gente pode resumir na palavra santidade, né? Mas na prática, para os jovens, assim, o que significa santidade? Como que se chega na prática à santidade? Então, santidade é uma dessas palavras gastas pelo uso comum dela e que de tanto usá-la a gente vai acabando perdendo o seu significado original, o seu sentido primitivo. Se alguém me pergunta o que é santidade, a gente poderia responder em poucas palavras: é a união com Deus. Quanto mais próximo a Deus eu estou, mais santo eu sou. Teologicamente seria experimentar na nossa vida a mesma vida que a Trindade Santíssima possui em si, ou seja, a vida intratrinitária na minha alma, a perfeita alegria, todo o amor, toda a infinitude de Deus na minha alma limitada. Em outras palavras, eu significaria santidade, toda a alegria de Deus em mim. Agora bem, é necessário ver que Deus não nos pede nada impossível. Ou Deus não seria Deus. Se Ele nos pede é porque Ele sabe que nós podemos alcançar. Agora, existem aí dois extremos que devemos evitar. O primeiro é achar que a santidade é alcançável por base das minhas próprias forças. É um erro. Um erro que na teologia isso encontrou um nome herético bem definido, que é o chamado pelagianismo. Os pelagianos eram aqueles que achavam que por base de sua luta, de seu esforço pessoal, poderiam alcançar o céu, poderiam alcançar a santidade. É falso. Por outro lado, aqueles que acham que nunca podem ser santos, porque a santidade é algo para poucos, é algo para um Francisco de Assis, é algo para o Santo Inácio de Loyola, é algo para o São João Bosco, mas para mim, um jovem comum, um jovem universitário, um jovem que trabalha no dia a dia, que namora, isso de santidade não funciona. Também é falso, porque a todos nosso Senhor disse: sede santos, como o vosso Pai Celestial é santo. Portanto, é um mandamento do Senhor inexcusável. Se eu quero ser católico, necessariamente eu quero ser santo. Isso o Papa João Paulo II lembrava na Novo Milênio Neunte. Querer ser batizado era querer ser santo. Eu não posso dizer, eu sou católico, mas eu não luto, eu não me esforço, eu não conto com a graça de Deus para ser santo. Então, qual é a posição correta, a posição do meio, que evita esses dois extremos? É saber que eu sozinho não posso alcançar essa perfeita alegria, mas que, por outro lado, eu conto com toda a ajuda do céu para ser santo. Então, as armas que eu tenho para alcançar essa vida perfeita de união com Deus, que é a vida que nos realiza, em definitiva, são duas. Em primeiro lugar, contar com a graça de Deus, uma vida de oração profunda, sólida, uma formação doutrinal intensa, lutar, se esforçar nesse sentido para colocar algo de nossa parte e contar absolutamente com Deus, com sua graça, pedindo a Ele. Então são duas as armas que possuímos: a ascese, que é a luta pessoal, o esforço para vencer o pecado, o esforço para estarmos cada vez mais unidos ao Senhor, e por outro lado a graça divina. Ambos concorrem para que eu seja santo, ou seja, para que a imagem de Cristo, perfeito homem, seja modelada em mim. Então, padre, pelo que a gente pôde ouvir, a santidade está relacionada com uma vida de oração. Então, no nosso cotidiano de jovens que estão na faculdade, no trabalho, como se daria essa vida de oração? Então, caros jovens, é necessário antes aqui uma distinção. Infelizmente, nós vivemos numa cultura permeada de sentimentalismo. E, infelizmente, esse sentimentalismo nós acabamos muitas vezes recebendo por osmose da nossa sociedade e encarando a fé como se fosse mero sentimento. Não é incomum, e vocês já devem ter percebido isso diversas vezes, de quando temos um retiro, um encontro, nós saímos de lá abrasados no amor de Deus, falamos que vamos converter o mundo, né? A partir de hoje eu vou ser santo, minha vida vai ser diferente, e começam novamente nossos trabalhos, nossos estudos, o dia a dia corrente, e a gente vai deixando essa chama se esfriar. Muitas vezes deixamos a oração de lado, muitas vezes já não lutamos para viver a santidade no namoro, na vida entre os amigos, enfim, em tantos campos da nossa vida. Qual o problema disso? O problema disso é que associamos a fé ao sentimento. Ou seja, desde o momento em que eu não sinto mais
eu não creio mais. Ou pelo menos eu não vivo mais de forma coerente com a minha fé. É necessário aqui destacar que a fé não é sentimento. A fé é uma adesão intelectual da minha vontade. Eu creio em Deus, eu não sinto a Deus. E eu adiro a Deus, eu aceito as verdades que Deus me propõe, eu aceito totalmente, mesmo que eu não sinta nada. Porque uma coisa é verdadeira, e vocês já devem ter percebido isso, no nosso dia a dia, muitas vezes a gente não sente a Deus quando vai rezar. Quando eu me coloco em oração, no início da manhã, com sono ainda, certamente eu não sinto ali grandes eflúvios espirituais, eu não sinto a pele arrepiada, no final da noite igual, no dia cansativo de trabalho, a mesma coisa, mas eu sei que Deus está ali, eu sei que Deus me ouve, eu sei que Deus me escuta. Essa certeza é a certeza da fé. Então eu penso que um grande passo que nós jovens deveríamos dar para amadurecer nessa fé é não associarmos ao sentimento, é sermos jovens, homens e mulheres récios, que acreditam e não se movem pelos afetos, mas se movem pela vontade informada pela fé. Eu sei que Deus me acompanha, mesmo que eu não sinta e que eu não veja a Deus. Porque eu não vejo a Deus com meus olhos da carne, eu não toco a Deus com minhas mãos da carne, mas eu tenho a certeza de que Ele me ouve quando eu me coloco em oração. Eu tenho certeza que é o Senhor que eu recebo na Eucaristia, mesmo quando eu não sentir nada, eu sei que é Deus. Então essa certeza que parece uma coisa trivial, infelizmente não é assim no nosso dia a dia. A gente se esquece de Deus, a gente o abandona quando deixa Ele sentir. E a maturidade do jovem cristão está em procurar a Deus mesmo sem sentir nada. Assim nossa oração, nossa busca terá muito mais mérito diante de nosso Pai Deus.